Meu nome é José Benatti, sou professor lá da Universidade Federal do Pará e vou falar um pouco para vocês da experiência de como é que foi regulamentado a várzea na Amazônia, que seria aqui a área vazante também. Mas antes, não só agradecer, como também ser profundamente grato pelo convite e a permissão de estar hoje aqui no Quilombo do Apinha. E aí agradeço tanto a faculdade de Belo Monte aqui convidou, em nome da professora, junto à equipe dela, um convite para me conhecer com vocês. E devo dizer que é uma grande satisfação de ter essa experiência de vivência aqui no norte de Minas Gerais. E aí, conforme já foi colocado aqui, a luta de vocês, a resistência, é muito parecida com a luta e a resistência lá na Amazônia, com os quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Não tem muita diferença. Porque na prática, os interesses contra a conquista dos territórios são os mesmos. Só muda o local. Mas os grupos são os mesmos, têm o mesmo interesse, a mesma lógica, a mesma forma de destruição, não só da natureza, mas dos seres que ocupam, seres humanos e não humanos que ocupam os espaços. Ou seja, é um projeto de destruição contra um projeto de vida que representa as populações tradicionais. Mas assim, como é que foi a luta da construção da ideia da várzea? Tem uma ideia, a várzea da Amazônia, dependendo dos dados, representa mais ou menos 9% da Amazônia. E o que é a várzea? Várzea, define como várzea, a área de vazante dos rios, do Amazonas e alguns afluentes. Rio Tocantins tem uma parte de várzea, Xingu, do lado esquerdo da margem do Amazonas também. Então, toda a área que sofre 4, 5 meses de cheia, ou 4, 6 meses de vazante, essa área, que é uma área de sedimentação, é fácil localizar qual é a área de várzea, é chamada de área de várzea, que é um bem público. Por que é um bem público? No caso, público pode ser estadual ou federal. Por que é público? Porque na discussão que nós realizamos, foi um estudo que foi feito em 2004 e 2005, que eu participei na área jurídica, e foi uma reivindicação do movimento social, porque o pessoal, interessante, o sul e sudeste dizia, não, várzea não pode regularizar. Por quê? Porque várzea é uma área que precisa simplesmente. Porque era um local que eles jogavam bola. Aí eu conversava com um jurista lá do sul e sudeste e dizia, você já viu várzea de 500 metros? E de 10 quilômetros? É a várzea amazônica. Tem área Amazônia que de ponta a ponta, quando inunda, dá 40 quilômetros de área toda alagada. São vários rios e garapés que vai formando essa várzea, essa diversidade. E aí nós temos dois tipos de várzea. A várzea que sofre influência dos Andes, principalmente do rio Amazonas, e os rios da margem esquerda. Quando começa a esquentar nos Andes, ele derrete toda aquela água, escoa e vai descer para o Amazonas. E tem a outra várzea que depende, querendo ou não, só o desconhecido sabe disso, do cerrado. Porque são os rios que quando começa a chover aqui, vai encher lá na Amazônia. Que é Rio Tocantins, Araguaia, Pedro Madeira, todos esses rios da margem direita do Amazonas tem influência das chuvas nas nascentes aqui do cerrado. Então vê como é que as coisas estão ligadas. Secando aqui a várzea, secando toda essa região, perdendo as nascentes do cerrado, quem sofre são todos os rios e a várzea da margem direita do Rio Amazonas. Então a várzea ela tem dois momentos distintos: o período do verão nos Andes e o período das chuvas aqui no cerrado. E qual é a reivindicação? Quando eu falo, olha, várzea não é um local que o paulista, o carioca ou o pessoal do Rio Grande do Sul joga a bola, que é uma área pequenininha de 5 metros. A várzea amazônica é muito maior. E aí a discussão assim, mas como é que faz? Pode ser privatizada ou é uma terra pública? A discussão final foi de que a várzea nada mais é do que a prolongação da margem do rio. Ou, em outras palavras, é a área do rio. A quem pertence a várzea? Ao rio. Porque é a área que ele perambula. Ora ele está aqui, ora ele está ali. Quando ele recua, vocês plantam. Quando ele enche, vocês pescam. Então, é a área do rio. Que, no caso da Constituição brasileira, o responsável pela sua gestão, pelo domínio, é a União. Mas não é a União é dona patrimonial da várzea. Ela se tornou pública.
sob a responsabilidade da União, porque a área, o rio da água, fica transitando, dependendo, quase 5, 6 meses. Então, ok, então a várzea passa a ser da União. Em alguns locais, a várzea pode ser do Estado, quando as águas dos rios são estaduais. No caso do Pará, só tem o rio Moju, que tem várzea, que é a várzea estadual. Então, quem regulamenta, e a regulamentação, no caso das populações tradicionais, quilombola, não é que a União, o Estado, vai dar o direito. Ele vai reconhecer o direito pré-existente, que é das populações tradicionais. A Constituição, a Convenção 69, ou seja, as leis federais e as leis internacionais que a Constituição brasileira acampou, reconheceu, diz que no reconhecimento, se tivesse uma hierarquia, quem é que tem direito a ter terra? Ou seja, quem tem direito a ter direito à terra no Brasil? Se você pegar a legislação brasileira, primeiro são os povos indígenas. Então, o indigenato reconhece que qualquer terra que tenha posse indígena, ela passa a ser pertencente aos indígenas. O domínio é da União, mas o usufruto é exclusivo do povo indígena. Não é que o domínio torna dele o patrimônio da União. É a alternativa que, quando foi discutido lá atrás, o direito do indígena, e aí dizem, não, mas a propriedade privada não pode ser um bem que não pode ser negociado, que não pode ser vendido. Então, nem pode ser um bem que tenha muita gente morando. A privada pertence a uma única pessoa, a empresa, ao indivíduo. Então, naquela década de 40, 50, começou a discutir no Brasil que não podia ser, a área indígena podia ser uma propriedade. E aí a alternativa que os juízes encontraram, não, é um bem público federal. Porque não pode ser alienado, não pode ser dado em garantia, não pode ser arrendado. E aí transformou as terras indígenas, um direito inerente aos povos indígenas, num bem da União para resolver um problema jurídico que causou um problema político e social aos povos indígenas. Porque aí tem que pedir um terreno. E a terra indígena, que é loucura, porque quando é que é uma terra dele indígena? Porque os indígenas estão morando. Quando é que é uma terra quilombola dele quilombola? Porque os quilombolas estão lá. Mas aí começa a pedir permissão, o homem tem que ter uma declaração do Estado que não declara. E na várzea, começou a discussão assim, mas com os grupos sociais que ocupam a várzea, são variados, são vazeteiros, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, como é que você regulariza isso? Quando a gente fez o estudo, nós falamos, a melhor forma é o reconhecimento através de um contrato de direito reduzo, porque dá mais segurança ao grupo que está lá. E passa a gestão para o grupo. Não há nenhum órgão que vai interferir. Só que como o SPU, que é o órgão responsável para administrar os bens públicos da União, e se tivesse, seria bom alguém estar aqui do SPU para saber que é um dos órgãos mais burocratizados do governo federal e conservador, que não muda as regras e nem consegue administrar o patrimônio brasileiro. Na verdade, o SPU deverá um grande cartório dos bens públicos e deixar que o solo possa organizar também, porque como o Estado não funciona. E aí, depois de uma depressão, por questão política, aí no Pará, em 2007, 2008, o gestor do SPU no Pará conseguiu criar uma discussão no termo de autorização de uso, que é o TAU. E depois de São TAU, que também não estranho, então TAUS, que é mais bonito. Termo de autorização de uso sustentável. Óbvio que se a comunidade está lá, já era sustentável bem antes do governo declarar. E aí uma declaração. O órgão chega, como era o procedimento, início do procedimento lá no Pará. 3 funcionários do SPU pega lá uma boadeira, visita as comunidades também, está aqui, estou, Ribeirinho, qual é o teu nome? Faz um contato rápido, tiram a foto da família em frente da casa, pega um ponto de GPS e depois de alguns meses chega lá e entrega um caos para a comunidade. Quer dizer, o que o governo fala? Declara ali que aquela terra é pública federal e tem gente ocupando e morando naquela área.
Qual é o problema do Taos? Ele é limitado. Hoje, no Pará, a Secretaria de Meio Ambiente só autoriza as comunidades, nem as comunidades, mas são indivíduos, e hoje tem um Taos coletivo, só autoriza a exploração de açaí. Lógico, o morador independente acha ótimo poder ter acesso ao açaí do ribeirinho, mas não dá outra autorização. Não pode explorar qualquer exploração de madeira. Tem sérios limites no Taos. E algumas comunidades, depois, por pressão do meio social, o SPU fez um convênio com o INCRA para duas coisas: reconhecer os quilombos mais rápido nas áreas federais e criar os assentamentos agroextrativistas. E aí o INCRA, baseado nesse convênio, saiu criando muitos assentamentos agroextrativistas no Pará. Mas aonde? Nas ilhas, porque ele não precisa demarcar. Ela já está demarcada. Demarcada pelo quê? Pelas águas que cercam a ilha. Então não precisa fazer já referenciamento de ilha, vai lá, pega, e os decretos foram saindo dezenas de criações de assentamentos agroextrativistas, e em alguns outros sim teve demarcação, o INCRA teve que falar demarcar para ele reconhecer. Em outros locais foram a luta pelo reconhecimento do quilombo. E alguns outros também brigou para fazer reserva extrativista. Se vocês perguntarem para mim qual é a melhor solução, eu vou dizer, tem uma pessoa aqui muito inteligente, que é a única que pode responder isso: as próprias comunidades. Elas que têm avaliar a sua luta, na relação que ela tem com o seu local, com os órgãos, que pode dizer qual é o melhor instrumento naquele momento para garantir o direito que ela tem a acessar, que é um direito já reconhecido pela Constituição e pelas legislações federais. Então não há um segredo único do bolo. O bolo vai ter que ser fazer com os instrumentos do local. Se vai usar farinha de trigo, se vai pegar farinha de mandioca ou outra farinha de fubá, é a comunidade que vai decidir. E quem está no local sabe qual é o melhor instrumento e para que quer utilizar aquele instrumento. Muitas vezes